Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria falar com vocês sobre um filme chamado A Missão, que é um filme de 86, estrelado por Robert De Niro, Liam Neeson, Jeremy Irons e outros atores famosos. Tem uma trilha sonora impecável do Ennio Morricone, uma das melhores trilhas sonoras que eu já ouvi, linda demais, e que tem uma história muito cativante, muito interessante, não só do ponto de vista da narrativa da história, mas também do ponto de vista histórico, que afinal de contas, esse filme fala sobre a presença dos jesuítas no Brasil na época da colônia, na época da expansão espanhola e portuguesa em terras brasileiras e da América Latina. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão em relação aos jesuítas, mas vale dizer que eles foram muito responsáveis por grande parte da educação brasileira. E é óbvio que a sua atuação pode ser também elogiada como criticada. Afinal de contas, se por um lado, e o filme mostra isso, os jesuítas ajudaram a proteger os indígenas da escravidão e se opuseram radicalmente contra o avanço espanhol, em especial, mas também português, que queria escravizar índios, então criaram missões para protegê-los. Por outro lado, a imposição cultural europeia e cristã sobre os indígenas certamente gerou grandes problemas. Aliás, vale dizer que, na história da colonização brasileira, a cruz chegou junto com a espada, né? A cruz fincada no chão da terra e a espada fincada no estômago do índio. Isso é um fato histórico. Houve genocídios na América, tanto do Norte, quanto Central, quanto na América do Sul. E nesse sentido, abrindo um longo parênteses aqui, questões atuais de proteção aos indígenas, como povos originários, são questões que precisam ser levadas a sério, precisam ser pensadas e valorizadas no sentido de proteger esses povos originários e não ainda mais limitar o seu espaço na Terra, que na verdade era deles. Mas voltando aqui ao filme, qual é a história do filme A Missão? Nós estamos então no início desse processo de colonização. Os jesuítas já se fazem presentes na América do Sul, especialmente no Brasil e fronteira com a Argentina. E nós temos as grandes missões, que são espaços, como eu disse antes, de proteção dos indígenas. A história gira em torno do capitão Rodrigo Mendonça, vivido pelo ator Robert De Niro. Nós estamos em meados do século XVIII, no ano de 1750 aproximadamente, e Rodrigo Mendonça é um mercador de escravos espanhol que usa a violência como meio de vida. Aliás, a violência o marca profundamente, tanto no seu trabalho, na sua função de capturar indígenas, ele é profundamente bruto, violento, como também na sua própria relação com o seu próprio irmão. Aliás, na narrativa do filme, ele mata o irmão numa disputa pela mulher que ama, mas acaba ficando cheio de remorso pelo que fez, e isso o leva a juntar-se aos jesuítas. E então ele vai até as missões jesuíticas para fazer parte desse grupo e de alguma maneira encontrar redenção. Do ponto de vista histórico, o filme é bastante preciso, inclusive mostrando a maneira como os jesuítas se aproximavam dos indígenas por meio da música. Vale a pena, por exemplo, ver esta cena. Por outro lado, o filme também revela como os europeus enxergavam os indígenas. Se por um lado eles enxergavam, boa parte deles enxergava como mercadoria a ser escravizada, há também aqueles que enxergavam os indígenas como o mito do bom selvagem, digamos assim. Aquela ideia de que ele é um ser idealizado e que inclusive tem como servir a causa da igreja. Aliás, a forma como o filme mostra isso é apresentando os indígenas cantando. E aí a sua voz encanta os ouvintes europeus. Mas tudo isso, na verdade, é parte do trabalho dos jesuítas nas suas missões. Então, como a gente falou no início, por um lado, eles protegem os índios dos avanços dos espanhóis e portugueses que querem escravizá-los. Por outro lado, claro, eles impõem a cultura europeia cristã sobre eles. O filme narra, então, essa história, mas eu não queria chamar a atenção para esse enredo todo. Eu queria chamar a atenção para um detalhe do filme que eu queria fazer um vínculo com uma parte do Evangelho. O detalhe é esse aí que você está vendo agora.
Nessa cena nós vemos Rodrigo Mendonça carregando um fardo enorme sobre os ombros, indo em direção a uma das missões onde ele vai estar servindo. E o fato dele desejar carregar esse fardo revela o que ele entende como remorso, o que ele entende como autocomiseração e tentativas de uma maneira de se redimir sozinho pelo esforço. O filme mostra com muita clareza que aquele fardo ali que ele está carregando representa tudo o que ele fazia contra os indígenas, no meio dos quais ele está indo morar agora. E aí, esta cena acontece. Aqui no Pará. Tiga papung. E esse choro do Rodrigo Mendonça é profundamente simbólico, porque ele representa ali, naquele momento, um fardo verdadeiramente de culpa, não apenas um fardo físico, né, que foi lançado no Rio, mas um fardo de culpabilização sendo retirado dos seus ombros. Um fardo de uma legislação que, de uma maneira, o oprimia. Certamente, ele pagou pelo que fez enquanto esteve preso por ter matado seu irmão, mas ele se sentia ainda com remorsos pela sua ação. E aquele momento ali é um momento de perdão. Um momento que ele recebe perdão, inclusive, por parte dos indígenas que ele escravizava. O ato de cortar a corda e liberá-lo daquele peso é profundamente simbólico. Eu queria chamar a atenção desse trecho do filme para uma parte do Evangelho de Mateus, capítulo 11, na qual Jesus olha para uma multidão de pessoas e diz o seguinte a elas: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Qual a relação entre essas duas passagens?
Bom, para a gente compreender isso, a gente precisa entender quem é essa multidão a qual Jesus se refere. Quem é esse grupo de pessoas que ele convida para irem até ele? Esse grupo de pessoas que, segundo a narrativa pressupõe, estão cansadas e sobrecarregadas. Essas pessoas, na verdade, são o povo judeu daquele período. E por que eles estão sobrecarregados? Porque a lógica da religião naquele tempo era profundamente meritocrática, vinculada à guarda da lei. Os fariseus, que são talvez os principais representantes do judaísmo nesse período, estão muito preocupados com a guarda da lei. Na percepção deles, somente com toda a guarda da lei, ou seja, com a observância de toda a lei de Moisés, o Messias viria. E nesse sentido, os 10 mandamentos são insuficientes, porque eles são muito amplos. É preciso que se desenvolva uma legislação que seja capaz de dar conta de todos os detalhes da vida. Então, dos 10 mandamentos, os fariseus desenvolveram 613 ordenanças. A Torá escrita, o Pentateuco, foi aliado à Torá oral. Isso tudo serviu como uma sobrecarga muito grande sobre o povo. Para simplificar o que eu estou falando, o mandamento dizia para guardar o sábado, ou seja, sábado era dia de descanso. Mas os fariseus se preocupavam com formas de quebrar esse mandamento. Então legislavam sobre tudo. No sábado, por exemplo, as mulheres eram ordenadas não olharem no espelho, porque elas podiam se sentir tentadas ou a escovar o cabelo ou a arrancar um possível fio branco que vissem. E isso era trabalho. Era proibido também as pessoas andarem em campos de trigo, porque se a roupa esbarrasse numa espiga de trigo e ela caísse ao chão, isso seria trabalho. Ou seja, estaria se quebrando esse mandamento. Então a preocupação dos fariseus era legislar sobre a vida toda. Mas é óbvio que uma legislação como essa, 603 ordenanças, colocadas sobre os ombros das pessoas, gera um fardo insuportável. Aliás, um fardo meritocrático. Porque qual é a lógica aqui? Quem consegue dar conta de tudo isso, de alguma maneira está mais próximo de Deus e é mais bem aceito pelo sagrado. E se, por um lado, como não é possível dar conta de tudo, isso abre espaço para a hipocrisia, aliás, é um termo que os fariseus são acusados por Jesus. Jesus chama os fariseus de hipócritas, ou seja, de atores, de gente que está personificando um papel, mas na verdade não faz aquilo com veracidade nem com conteúdo. Por outro lado, quem não cumpre tudo isso vive constantemente sob o medo da culpabilização diante de Deus. No sentido de que, se eu não cumpro a lei, certamente Deus irá me castigar. É claro que estamos lidando com histórias diferentes aqui. No filme, Rodrigo Mendonça, de fato, assassinou seu irmão. Ele está culpado por isso, ele está se sentindo culpado por isso. Mas, por outro lado, essas pessoas que também estavam na época de Jesus tinham certamente os seus erros, em maior ou menor grau. O ponto de questão não é esse, o ponto de questão é como, de alguma maneira, a religião ajuda a gerar fardos insuportáveis de carregar. Porque se a nossa aceitação diante de Deus depende do nosso próprio procedimento em carregar esses fardos para agradá-lo, ora, então a nossa vida será insuportável. Aliás, Jesus também fala isso sobre os fariseus. Ele diz no capítulo 23 de Mateus o seguinte: os fariseus atam fardos pesados e difíceis de carregar e o expõem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então perceba que é um modus operandi. É um jeito de ser da religião. Uma tentativa de, por esforço próprio e por uma sobrecarga colocada nos ombros da pessoa, ela de alguma maneira se sente mais próxima de Deus, ou pelo menos mais digna de estar diante de Deus. Mas uma vez que esse fardo é insuportável, ninguém consegue, de fato, verdadeiramente se sentir aceito por Deus. O que sobra aqui é uma culpabilização extrema que é gerada por uma pastoral do medo, ou seja, pela percepção de que Deus seria uma espécie de xerife intergaláctico pronto para castigar e lançar no inferno as pessoas que ele não gosta. Mas isso está na contramão do que Jesus fala, porque para Jesus, Deus não é esse juiz togado. Deus é o papai da parábola do filho pródigo, como conversamos aqui recentemente num vídeo no canal. Vou colocar no final aqui para você assistir. O que eu quero chamar a atenção é que para Jesus, Deus não é esse juiz pronto para julgar e condenar. Deus é acolhedor.
E aí, é nesse sentido que nós lemos essa frase de Jesus: venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Pela simples razão, o meu fardo é leve. Não é esse peso que vocês carregam. E é muito interessante que no filme, como eu disse antes, seja um indígena que vá cortar os laços do peso que angustia o Rodrigo. É muito interessante perceber isso, porque simbolicamente nós estamos ali lidando com um reencontro com aquele grupo de pessoas que o próprio Mendonça escravizava. Estamos lidando ali com um reencontro entre seres humanos, com uma nova percepção de quem são essas pessoas com as quais eu agora, o Rodrigo pensaria, vou viver e conviver até o fim dos dias. Aliás, no filme, ele passa a defender os indígenas. E eu não vou contar mais para não dar spoiler. Na lógica de Jesus é a mesma ideia. Se os pecados humanos, os erros humanos, de alguma maneira, afetaram Deus, ou seja, foram contra Deus, é o próprio Deus que vem cortar a corda desse peso que nós carregamos. Isso é mostrado nesse texto que nós lemos aqui de Mateus 11. Jesus diz para as pessoas o seguinte: eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim e vocês vão ter descanso. Olhar para Jesus nesse sentido é perceber que ele não é um cobrador ou acusador de pecados, mas sim, ele é o perdoador amoroso que sempre nos acolhe. Aliás, isso é uma acusação que é dada a Jesus. Jesus é chamado de amigo de pecadores. Chamado por quem? Exatamente pelos fariseus que colocavam fardos pesados nos ombros das pessoas. Eles olham para Jesus e dizem: você é amigo de pecadores, então não dá para a gente crer em você. Mas Jesus é amigo de pecadores exatamente por quê? Porque ele se aproxima de pessoas. E nesse sentido, sendo amigo de pecadores, Jesus é capaz de transmitir paz e transmitir leveza na vida. Esse vinde a mim de Jesus revela, por um lado, o Deus que ele apresenta, um Deus acolhedor. E, por outro lado, mostra como muitas vezes a igreja, que deveria ser um espaço também acolhedor, se torna um espaço de peso, angústia, de caos, de terror e de morte. Obviamente, viver num espaço assim é intolerável. A única forma, segundo o Evangelho, de viver uma espiritualidade que seja leve é essa que Jesus apresenta: ir até ele e aprender dele. Essa é a perspectiva. E rejeitar qualquer projeto religioso, mesmo que leve o nome de Jesus, que se torne um fardo na vida. Nós não somos chamados a carregar peso angustiante enquanto subimos as encostas das cascatas rumo à terra dos índios, como fez lá o Rodrigo Mendonça. Nós somos chamados a viver em leveza. Por quê? Porque Deus quer a nossa felicidade. Deus não é nosso rival, é nosso parceiro na existência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe o conteúdo, inscreva-se aqui no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até lá.